Você vai ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Sarai, ou Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão: O Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter Abraão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, e vendo ela que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou, e ela fugiu da sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Ele chamou o nome do Senhor, ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Bir-Lai-Roi, está em Cádiz e Berede. Assim Agar deu um filho a Abraão e pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera Agar. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai. E agora me coloco na tua presença, Senhor, e afirmo diante de todos esses meus irmãos, Pai: o culto é para ti, Pai, o culto é para ti, Deus, eu não sou nada, Senhor. Que seja, Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, a falar, Pai, e que as palavras, Senhor, que Ele colocar no coração, Pai, dos meus irmãos, Pai, tragam vida para eles e para todos nós, Pai. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? E quando eu vejo essa palavra, queridos, quando eu olho assim mais profundamente nela, eu fico pensando assim: como é que pode alguém que teve uma visão de Deus, teve um encontro com Deus de uma maneira tão forte, de uma maneira assim tão especial, logo depois ele esquece tudo, ele deixa tudo aquilo para que ele coloque a mão e dê um jeitinho do jeito dele. E assim também, meus amigos, irmãos, é conosco. Muitas vezes, nós caímos em buracos, depois de termos a graça do nosso lado, nós caímos em situações que nos afastam de Deus, e eu não tenho dúvida, deixa Deus triste, porque Ele confia, Ele sabe que a palavra dEle é mais forte. E esse texto que nós lemos, ele está dividido como uma peça de teatro, nós podemos dividir assim, em 4 cenas, em 4 atos. E o primeiro ato que a gente vê, a primeira cena que a gente vê aí, é a tentação. Grava isso. A segunda cena, dentro do mesmo texto, é a confusão. E essa confusão, ela é criada quando a gente cai em tentação. A terceira cena é a restauração. É quando Deus trabalha o que caiu, Ele recolhe os pedaços e Ele coloca tudo no lugar. E por último é a revelação, que é quando Deus trabalha na nossa vida e nos mostra a vontade dEle.
E eu queria começar falando, queridos, dessa primeira cena que eu falei, a tentação. E ela está escrita lá em 4 versículos, mas olha só, como é que essa tentação começou. Sarai, mulher de Abraão, não tinha dado filhos. Esse é o primeiro drama dessa tentação, queridos. E ela acontece logo depois do que está lá no capítulo 15, depois você olha, a gente acabou de ler, onde Deus revelou para Abraão 100 séculos da humanidade, 100 séculos do povo dele, e com os filhos pretendidos por Abraão. Mas no meio de tudo isso, amados, ele é tentado, chega a tentação, e eu fiquei perguntando assim, mas Deus, onde está essa tentação de Abraão? Por que ela chegou? Nem toda tentação, queridos, acontece para mim, para você, do mesmo jeito, mas quase sempre ela vem sem perceber, e quando a gente percebeu, ela chegou, para ficarmos alerta, e é preciso que a gente tenha muito discernimento, para saber a hora que ela está próxima, e que ela vai enredar a gente, a todos nós, como enredou Abraão. E como que essa tentação foi tão sedutora para Abraão, aquele homem que estava com Deus até pouco tempo atrás, junto dele, ele tinha recebido uma visão, ele tinha recebido uma promessa, ele tinha tido um encontro com o próprio Deus, ele sabia que Deus tinha lhe feito promessas tremendas, grandiosas, e ele cria nisso, ele aceitou isso. A tentação aí, queridos, ela se tornou assim, tão sedutora, que enredou Abraão, porque o instrumento dela, que foi usado para essa tentação, era muito forte, era muito grande. E quem que foi esse instrumento? Sua esposa, sua mulher, a mulher de Abraão, Sara. E aqui a gente sabe que as esposas são bênçãos, querido, mas muitas vezes, muitas esposas não sabem ter o discernimento do que apresentam ao marido, e Sara não tinha. Mas para a gente fazer um julgamento, algo assim, nesse aspecto, queridos, nós temos que entender o que estava acontecendo aí, naquele momento. É importante a gente compreender isso. Sara estava pressionada, Sara estava muito pressionada, ela estava nervosa, ela estava inquieta, numa sociedade que dizia que a família que não tinha filhos, era uma família amaldiçoada por Deus. Família que não tinha filhos naqueles dias, havia e corria a ideia de que ela era amaldiçoada por Deus. Então você pode imaginar o drama daquela mulher, tentando ter filhos ao longo de tantos anos. Quando Abraão teve o filho, a Agar teve o filho, Abraão tinha 86 anos, imagina, muitos anos de casamento, esperando chegar aquela criança, muitos anos. E eu posso imaginar aquela cena, né? Sara saía, eles viviam na comunidade deles, penso que as pessoas ali próximas diziam, olha, aquela mulher tem uma maldição sobre ela, ela não tem filhos. Isso não é bíblico, mas possivelmente é assim. Todos nós que quando casamos, 2 meses depois já começam a dizer, mas quando é que vem o filho? Quando vem o filho? Quando é que vai chegar? Ainda que você tenha feito um projeto para dar 2 anos, 3 anos, ou algo assim. Pensa então em alguém que estava há tantos anos esperando, há tanto tempo. Apesar de Abraão ter tido a visão e falar para ela, Sara sabia da visão que Deus tinha dado para Abraão. Sara sabia. Creio que também, queridos, toda vez que Abraão falava para Sara, da visão que tinha dado para ele, eu imagino que essa conversa que eles tinham, talvez na sua intimidade, ali próximos os dois, devia ser ainda uma pressão mais forte. Pensa, ela era a esposa dele, queria dar o filho, era tão importante naquela época. É preciso que a gente se coloque no lugar dela, queridos, para que a gente possa ter entender uma situação assim tão desesperadora. E aí então Sara teve uma ideia maluca, meia doida.
aparentemente despropositada, aparentemente. Talvez dentro dela tivesse um sentimento altruísta, é possível, permitir que sua escrava pessoal, né, concebesse um filho que ela criaria, como filho de Abraão. E o fato dela ter tido a mentora da ideia, dela ter engenhado isso tudo, queridos, é que foi a grande tentação para Abraão. E Abraão caiu na conversa mole. Ela conseguiu montar todo o cenário para ele. Olha, imagino que ela tenha pensado assim, né? Eu não vou estar apenas alcançando o meu sonho. Abraão teria pensado assim, eu não vou estar apenas fazendo o meu sonho se realizar, mas eu vou até deixar minha esposa mais tranquila, vai alegrar ela também, porque a pressão daí talvez diminuísse. Mas esse, queridos, não era o propósito de Deus. Deus havia dado uma promessa para Abraão e também para Sara. A promessa era para o casal, não era apenas para ele. Uma das coisas que eu queria salientar nesse contexto de tentação, é que a tentação, queridos, ela se torna mais forte, quando ela vem de pessoas que têm significado em nossa vida, pessoas que estão mais próximas de nós. A tentação é muito mais forte, ela é muito mais sedutora. Quando o namorado, queridos, pede para a namorada, ou vice-versa, namorar para o namorado alguma coisa que ele sabe, e que ela também sabe, que é fora do contexto do que Deus planeja no namoro, isso se torna um peso grande, pela posição que ele ou ela tem na questão, queridos. Tem um peso grande da parte do namorado, mas também tem um peso grande da parte da namorada, quando ela pede, e a tentação então se torna mais forte. Quando o marido ou a esposa exige do outro algo que não está em consonância com a palavra de Deus, pensa, queridos, o peso que isso tem na hora que propõe-se para o cônjuge alguma coisa. Por quê? Porque é o marido, porque é a esposa, porque ali dentro tem uma vida de casado, tem amor, tem todo um projeto fincado, enraizado, é muito maior, cumplicidade. Todavia, queridos, seja marido, seja a esposa, ou namorado, não importa, nós sempre seremos responsáveis pela decisão que nós tomarmos, sempre, e também das consequências das nossas decisões, em todas as circunstâncias. E a segunda cena que eu vejo, queridos, nesse texto, é a confusão, e Sara vai dizer isso mais adiante um pouquinho para Abraão, quando a serva dela, já grávida, começou a insultar a patroa, o que ela disse? Olha, que seja o Senhor o juiz entre mim e ti, porque ela sabia que Abraão era o sacerdote do lar, ele tinha o direito e o dever de tomar a decisão certa, e ele tomou a decisão errada, e a Bíblia fala que a tentação nasce da nossa consciência, do nosso desejo ardente. Como é que a coisa começou a acontecer, queridos? O alimento dessa tentação é o sonho de Abraão. Na verdade, Abraão queria um filho a qualquer preço, ele precisava de um herdeiro, e muito provavelmente foi o que motivou seu coração, muito provavelmente, e não só o seu, mas também da sua esposa, para seguirem nessa loucura. Mas eles sabiam, Abraão e Sara, o que estava no coração deles. E, queridos, quando o nosso desejo é maior do que a nossa razão, sempre, né? E quando ele é maior do que a nossa fé, nós sempre faremos loucuras que provavelmente vamos nos arrepender para o resto da vida, uma parte dela. O inimigo vai usar esses instrumentos, queridos, pessoas significativas para nós, entes queridos, pessoas queridas, e vai também mexer com nossos desejos. É por isso que a palavra de Deus tem tantas oportunidades, nos fala para a gente olhar, ter cuidado com a tentação, com as artimanhas. É preciso, queridos, colocar um filtro em nossa vida, um filtro, que nos permita compreender sempre
em qualquer circunstância, em qualquer situação, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Senão nós vamos correr o risco sempre de dar um jeitinho. Olha, acho que assim vai ser melhor, assim vai dar. E não é assim, amados. Não é assim. O que a gente deve é pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é maravilhoso diante de Deus. Porque se eu deixar, queridos, a minha mente ser dominada por desejos e por sonhos que são contrários à vontade de Deus, pode ter certeza que em algum momento o inimigo vai usar isto para desgraçar a nossa vida. Ele vai usar. Então é preciso ter cuidado com o que nós alimentamos a nossa mente, o nosso coração, com o que os nossos olhos veem, o que está diante de nós, os lugares que frequentamos, as posições que nós tomamos, muitas vezes, os anseios que nós temos em nossa alma, enraizados ali dentro. Porque se nós permitirmos, queridos, que eles estejam lá, nós podemos ter certeza de que serão instrumentos levantados pelo maligno, e de alguma forma vão desfazer, e vão machucar a nossa vida, não tenho dúvida. Então qual foi o alimento que estava lá? Qual era o sonho de Abraão e que ele desejava tão ardentemente? Mas isso era o filho. Mas qual foi a justificativa que eles tiveram? Porque era uma coisa irreal, fora de propósito. Por que será que ele entrou nessa conversa mole? Veja, naquela época havia uma lei chamada Código de Hammurabi, e que era mais ou menos assim. Ele fazia parte do conceito cultural daquela época, daquela região do mundo. Se uma escrava fosse entregue pela esposa ao marido para conceber um filho, e no momento do parto dessa mulher, a dona, a esposa real do marido, participasse do nascimento da criança, ela seria dona da criança. Compreenderam? E isso foi a justificativa para aquela tentação. A justificativa era a cultura. Olha, nós não estamos fazendo nada de errado. A nossa lei permite. Podemos fazer. Olha, aqui tem um código que diz que a gente pode fazer. Tanta gente talvez já tenha feito. É honesto. É legal também. Mas não era moral. E não era santo diante de Deus. Não era moral. Sabe, queridos, sempre que a gente caminhar pela vida, pelos caminhos de Deus, encontraremos tentações que serão legais, normais, que a sociedade pratica, mas que sempre serão detestadas por Deus, e serão como buracos em nossa vida. E Deus sabe o nosso futuro. Apesar da legalidade, da normalidade, elas serão desgraça, porque não é o propósito de Deus para a nossa vida. Não é o propósito. A milenar briga entre judeus e árabes é o quê? Os filhos de Abraão, vindos de Ismael, são o povo árabe. E os filhos de Abraão, vindos através de Isaac, são o povo judeu. E a profecia está lá, nós acabamos de ler. Isso que está acontecendo até hoje é fruto daquilo que aconteceu no passado, lá atrás. E sempre que a gente caminhar para as justificativas que o mundo nos dá, certamente nós nos machucaremos, amados. Certamente. Precisamos ter cuidado com aquilo que cultivamos dentro do nosso coração. Precisamos ter cuidado com aquilo que está se fazendo aí fora, amados. Aí fora, nunca na história do mundo se fez tanto ataque. Sabe o que é mais sagrado, o que é mais santo? O que é mais santo? Você que crê em Jesus, queridos, ali fora é chamado de fundamentalista. Fundamentalista, o ataque é virtual, o ataque é real, o ataque está no dia a dia. E se nós não nos cuidarmos, nós vamos cair. A atração ali fora é muito forte. Porque uma coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que se o instrumento foi a esposa de tentação,
se o alimento foi o sonho que Abraão tinha de ter o filho, se a justificativa foi a cultura, foi a lei, não interessa, porque a atitude de Abraão foi uma ofensa ao Deus que havia feito uma promessa para ele, grandiosa, eterna. Deus que tinha planos maiores para Abraão do que o jeitinho humano que ele quis dar na situação que ele vivia. Planos maiores. Não importa quais sejam os argumentos da nossa tentação, amados. Sair da vontade de Deus vai ser sempre desgraça para a nossa vida. Sempre. Sofrimento que não vale a pena. Que não vale a pena. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que não são os perdidos, sabe? Aqueles que estão já na sarjeta, nas ruas da cidade, que caem na tentação. E vou dizer uma coisa muito séria, amados. Nós somos todos pecadores. E Deus está diuturnamente lidando com as tentações do nosso coração. Estão dentro de nós. Todos os dias. Ele deixou isso bem claro aqui na Bíblia. Para a gente poder entender por que Deus deixaria uma coisa assim tão ruim ali na Bíblia, para que a gente pudesse ler, pudesse compreender e tirar lições daí, porque Deus sabia que nós precisaríamos disso agora também, porque Ele sabe que quem sofre a tentação somos nós, todo dia, sou eu, você, que os instrumentos dela estão batendo a nossa porta toda hora, quando ligamos o computador, a televisão, quando saímos à rua, toda hora. E é possível que nós já tenhamos caído numa dessas tentações. Todos nós, possivelmente, tenhamos caído. Quem sabe ainda, hoje, sejamos caídos. Quem sabe? Mas ainda é tempo, queridos, de buscarmos a restauração de Deus. Agora, se não caímos, é preciso abrir os olhos, porque o perdão de Deus é tremendo, queridos. O perdão de Deus é uma coisa assim que a gente não consegue explicar. Não dá. Mas as consequências das nossas fraquezas, queridos, e do nosso pecado, nos acompanham pela vida toda. Os maus passos nos acompanham pela vida toda. Sabe, Jesus vem aqui e nos lava, sabe? Ele nos purifica de tudo, Ele ajunta os caquinhos, sabe? Todos os pedaços do vaso que quebrou. Ele faz isso, mas as consequências, as marcas, as cicatrizes, as dores, os preços, quem paga somos nós. Quem paga seremos nós, quem vai pagar. A família de Abraão nunca mais foi a mesma. As guerras que aconteceram no passado e acontecem no futuro, vieram por causa disso, queridos. As dores que ele teve que enfrentar na sua vida, foram por causa disso. O perdão de Deus veio para ele. Ele foi chamado de amigo de Deus. O perdão houve. E ele vem também sobre a nossa vida, para mim e para você, sempre, sempre. Mas eu vou ter que lidar com as consequências do meu pecado também, sempre, sempre, não tem jeito, porque o Senhor trabalha para que nós não caiamos na tentação. Deus sabe que se a gente cair, a gente vai sofrer, e Ele nos ama, e sabe que vai doer, que vai machucar. Se a graça, a gente já caiu, está machucado, queridos, a graça de Deus vai nos encontrar, não tenham dúvida quanto a isso. Sempre, sempre Ele nos encontra, e ela encontra, porque como o texto mostra, o anjo, como foi buscar lá Agar, ele vem buscar a gente também. Ele faz isso, queridos. Mas nós teremos que conviver com aquelas marcas, todas. O perdão de Deus vem, mas o perdão de Deus não retira as consequências em nossa vida. Ele nos perdoa, porque Ele nos ama, mas as consequências dos nossos atos nós pagamos, sempre, sempre. Eu pago ainda hoje, queridos,
preços altíssimos por erros do passado, por erros que eu fiz no passado. Mas será que não tem um jeito diferente para nós ajeitarmos a confusão que nós arrumamos? Será que não tem uma forma da gente resolver isto? Eu quero te dizer, amado, que não tem. Não tem. Não há. A gente vai ter que encarar as pessoas que nós magoamos. E sabe o que dói? Nós veremos a dor no coração daquelas pessoas que amamos. E nós não podemos fazer nada. Nada, porque a dor está lá, a dor é dela. O que poderíamos fazer? O que poderíamos fazer? Pedir desculpas? Claro. Pedir perdão? Claro. É sempre bom. Mas as desculpas e o pedido de perdão não vão preencher aquele buraco que ficou nas pessoas que amamos, amados. Naquele buraco que está ali dentro. Para tapar aquele buraco somente com a graça. Porque se aquela graça, ela realmente penetrar e tampar naquele buraco, naquela machucadura, ela vai tapar. E aquela pessoa de novo vai poder estender a mão e perdoar. Se não for assim, ela não consegue. E isso dói porque eu não posso fazer nada, queridos. Porque eu também sou carente da graça. Uma graça que eu não mereço. Uma graça que eu não mereço, amados. E cada vez que alguém nos desculpa, que alguém nos perdoa, você é carente de uma graça que você não merece, amados. É assim. É assim. É por isso que é tão difícil perdoar as pessoas. É por isso que é tão difícil para a gente perdoar, porque a gente tem que pagar o preço alto do que a gente fez. Nós precisamos pagar o preço. E não é você que paga o preço, querido. Quem paga é a outra pessoa. Quem paga é quem nós machucamos. Se você hoje está no meio, talvez, de um turbilhão de situações, talvez de tentações, um momento delicado, assim, da sua vida, para. Agora é hora de fazer o acerto com Deus. Botar uma pedra, tirar isso da tua frente, para não machucar mais ninguém, e você também não ser machucado. Agora, se já existe um buraco, se já tem a ferida, então precisamos pedir que a graça de Jesus nos ajude a restituir, a restaurar dentro dos seus limites. Porque quando nós ultrapassamos esses limites, nós não temos mais o que fazer. Somente o milagre de Deus poderá mudar a nossa vida a partir daí. E ainda assim nós vamos ter que encarar as pessoas que nós machucamos. Ainda assim. Teremos que voltar, teremos que pedir perdão, teremos que acertar. Porque sem isso, querido, a palavra, o pedido de desculpa vira mera hipocrisia. Não mudamos nada no coração da gente. Nada. Nesse tempo tão difícil, queridos, eu tenho visto tantos crentes fracos. E eu não estou falando de incrédulos. Estou falando de fraqueza, de doença moral, doença física. A parte da manhã eu vi o pastor Takayama falando das igrejas lotadas, cheias, o número de crentes cada vez maior, e o número de santos cada vez menor, cada vez diminuindo. A Bíblia nunca nos prometeu uma graça barata, nunca, não tem nada que diga isto. Tem um preço caro. O preço da santidade é caro. Jesus morreu na cruz, queridos, para que você tivesse a condição de ter os teus pecados revogados. E não foi barato. O Filho de Deus teve que morrer para que eu e você pudéssemos ter essa chance, amados. O Filho de Deus. E o Espírito Santo foi colocado no coração da gente para que nós possamos discernir, para que nós possamos entender, para que nós consigamos ver a hora que a tentação, que o pecado está chegando. E quando o Espírito Santo olha para dentro de nós, será o que ele está vendo? O que ele enxerga quando ele olha para dentro do Valdir? Que tipo de sonho pode estar ali dentro? O que ele enxerga, queridos?
Que sonho nós acalentamos dentro da nossa alma? O que Deus vê? E nessa noite Deus está dizendo para você, queridos, eu queria chamar o louvor para que pudesse estar subindo. Para com isso é desgraça, isso é destruição. Que sujeira talvez estejamos segurando como se fosse um tesouro aqui dentro. Como será? O Senhor está dizendo, olha, joga fora, isso não presta. O sangue do meu filho verteu para que você pudesse sair dessa situação. Toma posse da bênção, da graça, ela é de graça. Deus não queria dar um filho bastardo para Abraão, não é esse o projeto. Ele queria que da sua família nascesse toda a promessa que ele havia feito para Abraão. Este era o intento de Deus. Ele não queria um jeitinho humano para ajudá-lo. Deus não precisa disso. Eu não sei, queridos, como essa palavra chegou para você, eu não sei como as coisas estão dentro do seu coração, eu somente sei o que tem dentro do meu, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria orar por mim, eu queria orar por você, eu queria pedir que Deus, que nos ama tanto, que tem tanto perdão, nos ajude nessa caminhada. Oh Senhor bendito, Senhor santo, Deus eterno, Pai, Deus, os teus filhos, Senhor, estão aqui, Pai, e a tua palavra, Senhor, foi colocada, Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Curta nossa página no Facebook, AV Curitiba.